Hello people, how are you? How are you doing? Bom, I am a new teacher, ok? Uma English teacher, a English teacher, Diana, ok? Bom, eu sou a nova professora de inglês, tá? Meu nome é Diana e aí hoje a gente vai, essa aula do 8º ano, a gente vai trabalhar com a apostila de vocês aí, tá? Eu vou mostrar o conteúdo e em seguida eu vou explicar exercício por exercício, tá bom? Bom, que tá aí. É o seguinte, ó. Eu coloquei ali, né? English Class, Simple Past. Tá? Acho que vocês já viram também um pouquinho disso no ano passado, ou talvez até no bimestre passado. Enfim, o Simple Past é um tempo verbal que a gente usa quando aconteceu e acabou, certo? É uma ação finalizada. Aconteceu ontem, acabou ontem. Certo? Aconteceu e acabou. Enfim, tem aqui, eu vou mostrar para vocês uma explicação da parte afirmativa desse tempo verbal aí, do Simple Past. Tá bom? Vou mostrar aqui. Ó, então assim, ó. Aqui, na parte afirmativa, o que acontece? Bom, verbos regulares, tá? A gente vai colocar ed. O que são verbos regulares? São aqueles que eles não mudam o radical. Então, por exemplo, é como por exemplo o verbo trabalhar em português, que só muda o final na hora que você conjuga. Não é igual o verbo ir, por exemplo, que, por exemplo, se eu disser assim, eu fui, ele muda totalmente, tá? Então, isso é um verbo regular, tá? Aqui embaixo os verbos irregulares, tá? Eles mudam totalmente. Eles são os verbos que mudam, que é o caso do go, que vira went, tá? Na hora de eu conjugar, tá? Quando eu coloco ele no passado. Bom, esses verbos, eles vão entrar na parte afirmativa do inglês, tá? Quando eu for negar, por exemplo, eu fui à igreja. I went at the church. Eu fui à igreja, certo? Então, na parte afirmativa. Quando eu for negar ou perguntar, o que acontece? Ó, tem aqui, tá? Mostrando pra vocês. Deixa eu pôr aqui desse lado, melhor. Tá? Tem aqui. Então, eu vou usar o did para perguntar antes da pessoa e o did mais o not, que vira didn't, depois da pessoa, tá? Para eu negar, para eu fazer uma negação, tá? Pergunta antes da pessoa e negar depois da pessoa. Só que aqui vai, se é negar, vai com not, né? Did not, didn't, tá? E lembrando que aqui os pronomes, tá? Eu posso pôr o nome da pessoa, tá? Por exemplo, pode ficar Did Jane go at the church, tá? A Jane foi à igreja, tá? Eu tô perguntando. Outra coisa, na pergunta e na negação os verbos não mudam, tá? Não mudam nunca, tá? Nem na pergunta nem na negação, eles não vão mudar, tá? Porque já tem o did para mostrar que tá no passado, certo? Então aqui eu vou começar aqui com a apostila aqui de vocês, página 1. Tá assim, ó, come together. Tem um texto aqui, tá? Que dá introdução aqui musical, né? Uma introdução musical aqui, tem um texto falando sobre música, tá? Sobre quem são esses The Quarrymen, tá? Em 1963, tá? Em 1963. Tá? Então, tá mostrando aqui, certo? Bom, página 2. Aqui na página 2 tem do A ao D para vocês colocarem o instrumento musical em inglês, tá? Então, vocês vão colocar aqui nas lacunas o instrumento musical, tá? Em inglês, claro, hein? Bom, na página 3, tá mostrando pra gente aí, tem o Elton John, tá? Tem um texto, um quadrado aí, um quadradinho,
tá mostrando aí esse texto. Esse texto, ele vai te ajudar a responder as questões que estão aí embaixo, tá? Então, ó, tem algumas questões sobre esse texto, tá? Ó, when was Elton John born? Quando ele nasceu. What is his real name? Qual que é o nome verdadeiro dele? E outras perguntas aí, tá? Relacionado a esse texto, tá? What kind of musical instrument did begin playing in 1950? Tá? Então, ó, que tipo de instrumento musical ele começou tocando em 1950, tá? E assim vai. E tem, ó, how many records did he sell? Quantos recordes ele vendeu, né? Quantas gravações ele vendeu, tá? Quantas cópias, né? Bom, que na época, né, era tudo CD ou era disco de vinil na época, né? Mas, né, década de 80, 90, tá? Letra E, tá? Quando foi a sua primeira turnê? Tá? Aí tá tudo aí no texto, vocês vão responder em inglês, tá? Bom, seguindo aí na página 4, tem aqui nos mostrando, ó. Aqui tem perguntas, tem um texto também, e você vai formular as perguntas de acordo com a resposta, tá? Vai formular as perguntas de acordo com a resposta. Bom, tem aqui 5 questões para vocês terminarem de formular. Lembrando que quando é pergunta, eu ponho did, a pessoa, e depois vem o verbo, sem eu alterar o verbo. Ele não altera, ele só altera quando eu afirmo, tá? Quando eu afirmo, ele altera, certo? Bom, quando é afirmação, vai o ed, ou então ele muda totalmente, que aí eu tenho que dar uma olhadinha lá na tabela, tá? Mas tem que decorar, tá? A tabela para vocês não conseguirem fazer prova depois, tá? Bom, vamos lá. Página 5. Tem aqui outro texto também sobre o Freddie Mercury, bem legal, tá? Então, e tem questões aqui para serem respondidas, tá? Bom, aqui para vocês fazerem perguntas também, tá? Tem as respostas, então vocês vão fazer as perguntas, tá? Aí na página 5. Na página 6, ó, aqui sobre o Freddie Mercury vai até a letra F, tá? Lá na página 6 vai até a letra F sobre o Freddie Mercury. E depois, no exercício 2, aí na página 6, tem alguns phrasal verb, que a gente chama, né? Que são 2 palavrinhas que significam outro verbo novo aí, tá? Então tem aí join up, meet up, catch on e show off, tá? Show off, exibir-se, catch on é pegar, tá? Meet up é encontrar e join up é juntar-se, tá? Se juntar-se com algo, tá? Bom, depois embaixo no exercício 3 você vai colocar o verbo to be no passado, ou seja, vai completar aí no exercício 3 com o was ou were, tá? Lá o verbo to be, não esquece. Na página 7, seguindo aqui, você vai ler o texto aqui do Rod Stewart, tá? Que também é um músico, tá? E vai colocar o use to. Gente, quando eu uso o use to, tá? Pode perceber aqui, ó, que nesse texto tá mostrando algumas coisas que ele fazia aí, tá? Que ele costumava fazer. O use to é exatamente isso. Use to, I use to, I use to, eu costumava, quando eu ponho ed, tá? Eu tenho que pôr o ed no use. Então, I used to play the doll. Play the doll. Eu costumava brincar de boneca, tá? Quando eu era criança. When I was a child, tá? Bom, enfim. Lembrando que essa é a construção. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Escreva 4 sentenças sobre o Rod Stewart e usando o use to, que é esse exercício 1 aí. Então, você pode colocar assim, ó. He used to
play with the Jeff Beck Group. Você pode colocar, tá? Que ele costumava tocar com o Jeff Beck Group, com esse grupo aí, de essa banda, tá? Então, olha só. Página 8, vamos lá. Seguindo aqui na página 8, você vai usar as palavrinhas que estão aqui, ó, no quadradinho e vai encaixar no texto, tá? Então, vai usar use it to contribute, use it to play, use it to record, use it to be, certo? Bom, página 9, tá? Página 9, você vai responder as questões de acordo com o exercício, tá? Bom, qual foi o primeiro nome do Muddy Waters aí, tá? Então, certo? Tem o texto aqui, né, que você completou, e aqui são as perguntas, tá? Na página 9, certo? Bom, na página 10, também tem um texto aqui sobre os Beatles, The Beatles, tá? E por enquanto só até a página 10, tá? Vamos lá, tá? Por enquanto só até aí a página 10, não é muita coisa, né, pra vocês. Bom, vou finalizar na 9, tá? Depois a gente vai passar lá pra 10. Acho melhor finalizar na 9. E aí depois eu vou entrar ao vivo com vocês pra gente conversar, tá? E fazer as correções certinho sobre esse texto, certo? Sobre esses conteúdos que foram passados, ok? Então, beijos, fica com Deus, tá? See you. Stay home, tá? Fique em casa. Abraço, beijos, kisses.